dúvida muito frequente é que tipo de escova usar. Qual o melhor tipo de escova que é para cada caso? Então as pessoas têm esse questionamento, essa dúvida. Até porque quando vai comprar uma escova na farmácia, no supermercado, se depara com um grande número, com uma variedade muito grande de escovas. Para a grande maioria dos casos, a indicação são as escovas de cerdas macias. Então é interessante, e é até uma questão muito comum, as pessoas acreditarem que escovas de cerdas mais duras são mais eficientes, quando, na verdade, as escovas de cerdas mais duras, elas poderão trazer prejuízo tanto para a estrutura de dente quanto para a gengiva. Pode haver um trauma gengival e com isso essa gengiva se retrair, causando retrações gengivais. Pode haver um desgaste do esmalte, tudo isso provocado pelas cerdas mais consistentes, mais duras. Então, para a grande maioria das pessoas, a indicação seria sempre optar por uma escova de cerdas macias. No entanto, existe uma variedade grande de escovas até para cada caso bucal, para cada situação de boca. Se o paciente usa aparelho ortodôntico, aparelho corretivo, haverá uma escova apropriada para isso. Se o paciente usa próteses móveis, próteses removíveis, já existem escovas próprias para a limpeza dessas próteses. Se fez uma cirurgia recente, vai ser indicado o tipo de escova para aquela situação. Então é interessante que o paciente, ele junto com o seu dentista, opte pelo melhor tipo de escova para o seu caso. E é importante lembrar também, quando falamos em tipos de escova, em maneiras de escovação, que não só a escova, mas também o movimento que é feito a escovação e a pressão com que essa escova é colocada sobre os dentes também são importantes fatores para uma boa higiene e para a manutenção da saúde da gengiva, dos dentes. Então, se você usa uma escova macia, se você faz o movimento correto, se você não exerce muita pressão na escovação, tem pessoas que acham que colocando muita força vão estar realizando uma escovação melhor, mais eficiente, quando não é verdade. A escovação adequada é aquela onde não se precisa fazer uma grande pressão, porque essa pressão excessiva também vai trazer prejuízo. Então, em vez de se ter o benefício esperado, vai se ter alguns prejuízos. Então, escova macia, pouca pressão, movimento correto, com isso você terá uma boa escovação sem trazer prejuízo para a saúde da boca. Quando você depara com uma prateleira no supermercado, nas farmácias, e observa um número enorme de escovas, tenho certeza que você se pergunta, qual seria a escova ideal para mim? Eu uso essa, porque eu escolhi essa daqui por causa da caixa dela, que era muito bem feita, muito produzida. Será que é a correta? Só o seu dentista é que pode eleger uma escova adequada para o seu caso. Suponhamos que você seja portador de próteses totais ou próteses parciais removíveis. A indicação seria uma escova para prótese, para dentes artificiais. Exemplo, você tem hoje no mercado nacional escovas com design bem diferentes. Textura das cerdas também diferente, duras. Ela não é para o dente natural, para a gengiva natural. Ela é para o artificial que nós usamos, como por exemplo, uma prótese aonde nós temos os elementos
faltosos aqui, artificialmente, que mastiga, que retém resíduos alimentares entre um dente e outro, que a placa bacteriana pode se instalar em qualquer área dessa prótese, então você tem a escova adequada para ela. Movimentos como você desejar, de acordo com o seu controle manual, escovando com essa parte maior, mais volumosa das cerdas, essa área aqui. Porque você vai trabalhar com essa sua prótese, com ela fora da boca. Não tem gengiva nem dentes naturais aqui. Então você pode fazer a escovação observando se tem algum micro-resíduo e tirando ele e removendo ele. Só que quando você vai para a parte interna de uma prótese dessa, essas cerdas, esse lado da escova, não dá muita limpeza, não oferece muita limpeza nessa região. Mas, sabiamente, a indústria, junto com os dentistas, desenvolveram esse tufo aqui, que é das mesmas cerdas, com a mesma resistência, para fazer a escovação interna da prótese. Então você consegue, dessa maneira, fazer a higienização nessa canaleta que era difícil de ser higienizada. E com isso você tem toda a sua prótese limpa. Se você usa aparelhos, tem um tipo de escova que o seu ortodontista indicou. Se você não controla a força, você percebe que no ato escovatório usa muita força, existem escovas que controlam a sua força. Você observe que ela tem uma flexibilidade aqui, porque se a força não for bem distribuída, for mais concentrada, o próprio design da escova faz com que alivie a pressão sobre os dentes e a gengiva. Se você tem área de implantes e tem a barra clipe, você tem escovas aonde tem uma canaleta nela no meio, aonde você pode passar a escova sobre a barra clipe, a barra metálica que você tem aí implantada. Pode ser feito uma escovação, como essa escova ela tem umas cerdas bem macias, você pode controlar áreas cirurgiadas ou mais difíceis de escovação. Então você consegue com ela fazer a higienização. Nada impede que você tenha mais de uma escova. Uma para todos os elementos dentários e sua boca de um modo geral, e a outra que vai ficar mais concentrada em áreas mais difíceis. Aqui você tem escova, inclusive infantil, aonde você pode treinar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho a fazer uma boa escovação. Ela tem um cabo curto, aonde ele pode fazer o apoio dela com facilidade. E existe, inclusive hoje, escova já para higienização de pessoas que estão na UTI ou estão em casa sob cuidados médicos, acompanhadas, então, que não tem mais controle motor, não faz mais uma escovação sozinho, então pode-se fazer a escovação com um sugador acoplado nessa extremidade da escova. Então é uma escova muito boa para fazer a higienização da boca de pessoas que estão na UTI
estão hospitalizados. Porque todo o resíduo, ele entra aqui, como vocês estão vendo, e vai para o aparelho que suga. E assim fazendo a higienização e evitando com isso uma futura infecção generalizada. Esteja sempre próximo ao seu dentista, inclusive para que ele possa lhe orientar a respeito da escova correta para o seu caso, lhe dando informações a respeito de como realizar uma escovação eficiente, sem que essa escovação lhe traga prejuízos para os dentes, para a gengiva, e dessa forma lhe ajudando a manter a saúde da boca equilibrada e o seu sorriso sempre presente.